do G7. Boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais uma reunião científica do G7, que é o grupo de efeitos tardios da SOBOP, Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Meu nome é Ana Lígia e eu faço parte do Comitê de Educação do G7. Hoje nós vamos ter uma apresentação de caso sobre o tratamento de dor. E quem vai apresentar o caso para a gente é a doutora Érica Boldrini, do Hospital de Amor, e o Luiz Nicolau, que é fisioterapeuta, e vai também nos auxiliar e contribuir na discussão do caso. Então, podemos iniciar com o caso, doutora Érica. Vamos lá, muito obrigada. Vou compartilhar aqui a apresentação. Só não está em tela cheia. Aí, Agora foi? foi. Então, vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho sobre a dor no sobrevivente aí do câncer, né? Então, aqui é a ficha, né, do Gepeto. Eu vou tentar detalhar um pouquinho o caso dessa paciente, para a gente, aos pouquinhos, ir falando sobre o cuidado da dor do paciente fora de terapia. Então, Ana é uma menina que ela chegou aqui com 18 anos, né? Ela começou, o caso novo foi com 18 anos, ela era estudante, tinha um sobrepeso, era muito bem-humorada, muito expansiva, faladeira, e a queixa era um nódulo na região infraclavicular esquerda, cervical, pulmonar e esplênico, né? Então, no estadiamento foi visto que tinha nódulos em todas essas lesões, em todos esses sítios aí. E aí, então, ela fecha um diagnóstico de um linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B. Isso foi em 2005, né? E aí ela faz o tratamento conforme o protocolo linfoma 2000 de alto risco. Então, que ela começou em maio de 2005 e esse tratamento foi até 2 anos, né? Foi até maio de 2007. Então, para relembrar, o tratamento usa ciclofosfamida, metotrexate, aracetim, mercaptopurina, daunorubicina, vincristina, asparaginase, prednisona e dexametasona. Durante o tratamento também, ela acabou fazendo toracotomia para fazer biópsia desses nódulos pulmonares, né, que não é alguma coisa muito comum no linfoma. Então, foi tudo isso que ela passou aí de tratamento. Então, 2 anos de tratamento de um linfoma de grandes células B. Durante o tratamento, ela se mostrava sempre muito poliqueixosa. Então, aquela impressão que a gente teve, né, no diagnóstico ali, enquanto estava fazendo os exames, de que era uma pessoa expansiva, bem-humorada, né, parece que foi mudando. Então, sempre muito poliqueixosa, às vezes irônica, às vezes agressiva. Então, o tratamento aí já deu uma mudada nela, né? E aí ela falava dentro de uma das queixas, era sempre dor, né? Uma dor generalizada, ela não conseguia caracterizar bem essa dor, mas frequente e duradoura, né? E até medicação ela tomava, muitas vezes não tomava o que a gente orientava, acabava aquela coisa bem de adulto jovem. E aí, né, durante todo esse tempo do tratamento, essa dor foi muitas vezes interpretada como uma fadiga secundária ao tratamento antineoplásico, que é alguma coisa que a gente vê bastante, né? Do paciente às vezes está muito fadigado, ele acaba falando que está com dor no corpo, está cansado. Dor muscular secundária ao corticoide, né, que a gente acredita que até teve, né, o protocolo de linfoma, ele tem muito corticoide e acaba dando a miopatia, o medo como um sinal de piora da doença, que é alguma coisa também que a gente sempre vê, né, e ela trazia muito isso, que ela começava a reclamar de dor e sempre faltava aquela, mas será que não é a doença? Não é melhor fazer um exame? Né? Então, era alguma coisa que era difícil a gente caracterizar a dor, porque sempre vinha essa outra, esse plus aí, né? Como eu falei, né, o adolescente, o adulto jovem, ele tem esse certo funcionamento, né, que é um pouco diferente de uma criança pequena.
muito, né, que ele traz muito essa dor total, esse sofrimento, né, de ter, de sair na exclusão do seu meio social, a parte psicológica, a parte espiritual, então influenciando muito nesse paciente. E, logicamente, os ganhos secundários, né, que os privilégios, os benefícios por ter dor. Então, é aquela que começa a pedir, eu preciso de vir de ambulância, eu não quero vir para o hospital no ônibus da prefeitura, né? Então, algumas coisas aí também apareceram na história. Bom, então o que a gente tem para falar de dor, né? A dor associada ao câncer, ela é um sintoma debilitante, ela é o sintoma mais frequente e a gente vê a dor aparecendo desde o diagnóstico até o fim de vida e até o paciente, né, que sobrevive. Então a dor está presente aí em todas as fases do cuidado oncológico. Esse artigo aqui, ele traz esse desenho que eu achei bem legal, né? Que ele coloca aqui os fatores sociais, os fatores psicológicos, os fatores biológicos. E a dor, né, do câncer, ela aparecendo como sendo da própria doença, né, relacionada à doença, relacionada ao procedimento, ao tratamento, ao procedimento. E a dor, quando vai para a dor do paciente sobrevivente, né, quando ela tem um pobre manejo durante o tratamento, ela acaba refletindo lá fora, quando o paciente está fora de terapia, e aí muitas vezes trazendo, né, devido a medicações, ao estilo de vida que esse paciente acaba tendo, né, e a parte emocional, psicológica aí que a gente falou. Então, para a gente ter uma ideia da complexidade da dor do câncer, né, que acaba pegando aí todos os domínios do ser humano e todas as fases da doença. Bom, então, também só para a gente situar, a dor, né, a definição de dor, ela teve uma nova definição em 2020 pela IASP, que é a Associação Internacional do Estudo da Dor. Então, ela fala que é uma experiência emocional, sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, quando a gente lê, parece que é uma coisa meio estranha, né? Difícil da gente entender. Mas se a gente lê que a dor é uma experiência sensitiva, desagradável, associada a uma lesão tecidual real, a gente entende, né? Então, eu tenho uma lesão, eu tenho uma experiência, né, sensitiva, desagradável, associada àquilo. E na hora que eu leio que a dor é uma experiência emocional associada, semelhante àquela associada a uma lesão potencial, né? Então, é aquele paciente que muitas vezes ele nem teve ainda lesão ou ele já teve no passado e ele ainda tem essa emoção da dor, né? Então, essa lembrança da dor. Então, a dor, grosseiramente, né, a gente pode dividir ela em nociceptiva, neuropática ou mista. A gente sabe que a maioria da dor, né, das dores que ocorrem nos pacientes com câncer, ela é uma dor mista. E ela pode ser dividida também, quando a gente fala em cronologia, né, em aguda e crônica. Então, a dor crônica é aquela que dura mais de 3 meses, é, ela vai, ela volta mais de 3 meses, ou ela persiste por mais de um mês, depois que a lesão se curou, se resolveu, né? Então, eu tenho uma lesão que causa dor, essa lesão se resolve e eu fico com dor por mais de um mês. Então, esse é um paciente que tem diagnóstico de uma dor crônica, ou se ela persiste por mais de 3 meses. Bom, então, o tratamento, a paciente, né, depois de meses referindo essa dor, sem características bem definidas, ela evolui com uma piora da intensidade da dor, ela começa a localizar essa dor, né, que antes era generalizada no corpo todo, ela começa a localizar no quadril, começa a claudicar, né, e até necessitar de apoio. E aí ela faz um diagnóstico de uma necrose avascular da cabeça do fêmur. Né? A hipótese nossa que foi provavelmente devido ao uso do corticoide, né? Corticoide de doses altas, que o protocolo preconiza. E aí, em 27 de outubro de 2006, então a gente viu que ela tratou de 2005 a 2007, né? Então, em 2006, ela faz uma descompressão da cabeça do fêmur
e tem uma melhora parcial, né? Então, quando o ortopedista faz essa descompressão, melhora ali a circulação, né, teoricamente, de onde tinha sido necrosado e melhora a dor. Bom, então, o que que a gente tem, né? Que uma vez que foi comunicada a dor, ela precisa ser compreendida em todas as suas dimensões, né? Tanto pelo paciente como por quem trata. Então, é uma paciente que, né, pelo que eu tô, não sei se eu estou conseguindo mostrar para vocês, mas assim, que tinha dificuldade de caracterizar a dor, dificuldade do profissional chegar, né, até ela e a esse entendimento aí do que é a dor. E a dor, por ser subjetiva, né, ela não pode ser presumida. Então, a gente vê muito o profissional falar, eu acho que ela tem tanta dor, o outro fala, acho que não é nada disso, acho que ela está fazendo manha, né? Então, a gente sempre tem, quem sente a dor que tem que mensurar. Então, a gente tem que ter essa relação com o paciente, né, de liberdade, de coisas que ele consiga comparar sempre ele com ele mesmo, né? Então, dentro de todas as dores que ela teve, como se situa essa dor, né? Qual que é a intensidade dessa dor? A gente sempre tem que tentar avaliar em termos físicos, né, para fazer o diagnóstico, o que está causando dor, né? Então, a localização, a duração, a intensidade, até fazer um diagnóstico como esse que a gente fez, né? Em termos cognitivos, como que o paciente consegue, se ele consegue ou não consegue dar as informações corretas. Eu acho que era mais um problema mesmo aí dessa fase de adolescência, fim da adolescência, adulto jovem, que tinha um pouco de marra, e os fatores afetivos e sociais, que isso era muito claro, né? Fazer um diagnóstico aos 18 anos, e evoluir com, né, todas as complicações, o medo da doença, então, as fantasias, tudo isso que acaba vindo junto com um diagnóstico de câncer, né? E aí, uma das hipóteses na época, né, foi até falada, foi a dor total. Então, a dor total é mais do que essa nocicepção, né? Mais do que a lesão causando dor. É esse envolvimento de todas as dimensões do ser humano, né? Onde ela começa a ficar restrita na parte social, a parte psicológica começa a ficar alterada, a parte espiritual. Então, quando a gente coloca isso, né, de que pode ser uma dor total, a gente tem que tentar enxergar todas essas facetas aí para tentar cuidar, né, dessa dor, tratar essa dor. Bom, então a abordagem de dor, ela inclui uma equipe profissional, interdisciplinar. Eu preciso, não tem como a gente cuidar de dor, né, só com o médico, só com medicação, é muito mais do que isso. A mensuração é muito difícil, é uma das coisas mais difíceis, eu acho que da medicina, é avaliar a dor, né? Então, a gente acaba pondo isso muito na mão da enfermagem, e a quem melhor faz, com certeza, mas precisa estar todo mundo muito afinado, né? E dor de criança e adolescente, a gente sempre tem que acabar incluindo também a família, tem que levar em consideração a história, né, pessoal do paciente. Então, se ele já teve outros relatos antes de dor, como é que é tudo isso, o contexto sociofamiliar. Então, é aquilo, né, de que a mãe, que a criança cai e ela fala, ai meu Deus do céu, machucou, tá doendo, tá doendo. Ou aquele que a criança cai e a mãe fala, ah, não foi nada, levanta, né? Então, isso muda a concepção de dor naquele contexto familiar, as alterações comportamentais, afetivas que a dor acaba ocasionando, então isso precisa ser avaliado, a postura, a mímica, né? Então isso também é uma coisa muito comum que a gente vê quando a enfermagem acaba passando assim, ela fala que está com dor, mas a cara não é de dor, né? Então a gente tem que entender que a dor aguda acaba fazendo muito essa alteração de postura corporal, de mímica, de tudo, e a dor crônica não, né? Então são coisas para a gente prestar atenção, assim como os sinais fisiológicos e os marcadores biológicos, eles também estão muito presentes na dor aguda e nem tanto na dor crônica. E aí as escalas, né, que aí é um mundo à parte de como a gente vai avaliar
a dor do paciente. Depende, né, logicamente, da idade, né? Então, aqui nós estamos falando de uma paciente de 18, 20 anos, então é fácil a comunicação, né? As mulheres, o gênero, né? As mulheres têm mais dor do que o homem, então tem uma sensibilidade maior. A personalidade, então a gente sabe, né, que depende, a personalidade histriônica também vai referir muito mais dor. A função cognitiva, então quem tem uma função cognitiva comprometida, a avaliação de dor tem que ser diferente, né? Não dá simplesmente para eu chegar e perguntar. O estado afetivo, as condições psicológicas, orgânicas e a disponibilidade de uma escuta, né? Então a gente não é simplesmente chegar e mostrar uma escalinha, né? Então, às vezes, é mais do que isso da gente tentar entender o que significa essa dor para tentar chegar no diagnóstico. E a gente sabe que essa dor, quando não é controlada, né, ela se torna incapacitante e ela vai interferir, não só no momento atual, como lá no futuro, né, em processos de enfrentamento, adaptação, qualidade de vida. O atendimento psicológico ele faz parte, né, do cuidado da dor, como eu já falei, não dá simplesmente para um médico prescrever uma medicação e falar que está fazendo um cuidado de dor. Então, a equipe de saúde precisa incluir o psicólogo, às vezes até o psiquiatra, toda a equipe da saúde mental no cuidado à dor. E se precisar, eles precisam, se preciso for, ele vai ter que tomar medicação também para as necessidades psicológicas aí que podem ir junto ou devido à dor. Bom, aí ela foi, né, evoluindo com uma dor no quadril contralateral. Essa ela já conseguia falar um pouco mais. Ela falava que era pulsante, que sentia uma sensação de queimação, às vezes de choque. Nesse momento, ela já não tinha mais sobrepeso, ela já tinha evoluído para obesidade e ela já estava usando 2 muletas. E aí ela faz o diagnóstico de necrose da cabeça do fêmur contralateral, né? Então, 2 anos depois, então em 2006, ela tinha feito o diagnóstico de necrose da cabeça do fêmur à direita. 2 anos depois, ela faz o diagnóstico de necrose da cabeça do fêmur contralateral. E aí é tentado vários esquemas analgésicos, né? Então, que ela estava lá no início poliqueixosa, aqui ela estava muito mais. E aqui, né, as hipóteses é que a gente começa a ver, ela tinha muito medo da dor vivida, de tudo que ela tinha passado. A adesão ao tratamento não era boa, como eu falei no início, ela colocava muitos remédios que ela achava. Aqui ela não aderia ao que a gente prescrevia. Foi feita uma suspeita até de adição de opioide, porque ela falava que a dor não melhorava e ela queria resgates e resgates e resgates. E aí a equipe da saúde mental acaba fazendo uma suspeita, um diagnóstico de depressão, né? Ela começa com sintomas negativos que começam a fazer contra-transferência, então de que foi culpa do fulano, né, do doutor tal que me deu tal coisa, foi culpa do ortopedista que fez isso, então começa aqueles sentimentos todos, né? Uma rejeição pela equipe, porque ela era sempre aquela chata, né, que vem muito no serviço de emergência reclamando de dor, uma dor que a gente trata, e ela nunca fala que está bem. E um paciente que acaba se tornando, né, muito frágil e inseguro. E aí, então, frente a tudo isso, em 2010, por mais que foi tentado, ela foi para uma prótese de quadril, né? Então, uma paciente relativamente jovem, que não é, né, a melhor das coisas a gente colocar tão jovem uma prótese de quadril, mas ela acabou evoluindo com uma prótese de quadril esquerdo. E aí, né, a gente achando que a gente na vida. E aí, o que ele fala? Que interfere na neurocognição, na memória, no funcionamento físico, no funcionamento social, nas necessidades de assistência e na qualidade de vida relacionada à saúde, né? Então, para vocês verem como que é diferente, né? Infelizmente, o sobrevivente do câncer, como ele tem muito mais sequelas relacionadas à dor e o que essa dor interfere aí no dia a dia. Quer passar? Esse outro artigo, que é do CCG, né, do Children Cancer Group,
Survivor Study, ele traz que as taxas de prevalência de dor e de uso de analgésico é muito maior no paciente do que no irmão, né? No paciente que teve, na pessoa que teve câncer. Então, eles usam muito mais medicação, tem muito mais dor e usam mais medicação do que comparado com os irmãos. Então, esse estudo comparou com os irmãos. E eles falam que a interferência nas atividades de vida diária são muito grandes, né? Então, é uma recorrência a gente vê que não só eles têm dor, mas também tem comprometimento da vida diária. Esse outro, que é do Children's Oncology Group, traz que é uma revisão sistemática, né? Então, ele revisou 4.300 artigos, 73 foram incluídos, o nível de evidência, né? Então, 15 tinham nível A, 3 tinham nível B, os demais eram nível C, então ele só classificou D e E, ele tirou todos, ele excluiu, e aí ele traz que os sobreviventes do câncer têm um alto risco, né, de ter dor comparado com os controles. A fadiga está relacionada frequentemente, as mulheres têm mais do que os homens, e a dor, o comprometimento dessa dor na vida diária é evidente. Bom, então o que a gente tenta fazer para resolver esse problema, né? Que a gente já viu que o paciente, mesmo fora de terapia, o paciente que tem câncer, ele tem dor. Então, a Organização Mundial da Saúde fez em 1986 a escada analgésica, né? Então, um feito brilhante, porque de uma maneira muito simples ele conseguiu colocar, né, não só uma avaliação de dor como um tratamento. Acho que até por ser tão simples, as pessoas não aderem, né, não acreditam, mas a escada, ela sugere uma organização de tratamento baseada na intensidade, como eu falei, e ela legitimiza o uso de opioide, né? Então, antigamente, antes de 1986, punha opioide quem achava, do jeito que achava. Então, nessa data, é um marco histórico que a organização organiza todo esse tratamento aí, como é que a gente avalia e como a gente trata. Então, a escada analgésica, acho que também todo mundo sabe, ela tem pelo menos 3 degraus, né? Então, o primeiro aí seria com anti-inflamatório para dor leve, o segundo que era com os opioides fracos, os opioides fortes em doses baixas, e o terceiro com os opioides fortes, né? Então, para dor leve, moderada e intensa. Tem vários artigos falando que a gente pode colocar a intervenção como quarto degrau ou a intervenção como o corrimão aí da escada. Então, isso é alguma coisa aí também para outro momento. A dúvida cruel, né, que continua não só no Brasil, mas no mundo todo, é usar ou não usar o tramadol. A gente tem a Organização Mundial, ela traz que a codeína está realmente banida, mas o tramadol, ela põe que acima de 12 anos dá até para a gente usar, né? Então, por isso que eu falei aqui que o segundo degrau a gente pode usar tanto o fraco, né, o tramadol, como o opioide, a morfina, numa dose mais baixa. Esse guideline da Organização Mundial da Saúde, então ele é dedicado à dor crônica, ele foi publicado em 2020, infelizmente ele ficou meio perdido aí no meio da pandemia, né? A pandemia acabou acontecendo e ele não teve o conhecimento, não é todo mundo que conhece esse guideline. E o que ele traz? Quais são os pacientes que têm dor crônica, né? Então, aqui está o paciente que tem a dor primária, então, que seria, por exemplo, uma fibromialgia, a cefaleia, coisas assim, e o paciente que tem a dor secundária, que aqui está o paciente com câncer, que é o nosso paciente em questão. E aqui que ele traz de recomendação nesse guideline? A gente precisa terapia física, né, para tratar o paciente com dor crônica. A gente precisa do manejo psicológico e a gente precisa do cuidado, né, do tratamento farmacológico. Então, está em cima desses 3 pilares o tratamento da dor crônica. Ele fala dos opioides, né? Lógico, a gente tem que ter uma parcimônia, já que eu estou falando de alguma coisa que é crônica.
mas o opioide está aí. Então, na verdade, ele bate, né? Esse aqui é um mapa, não sei se vocês já viram, ou conhecem, é um mapa do uso de opioide no mundo, né? Então, os países que estão muito inchados, então, Estados Unidos, Canadá e Austrália, usam muito mais do que o preconizado, e os outros países não usam nada, tanto é que eles estão desaparecendo. O Brasil não dá nem para a gente ver, né? Então, a gente tem que entender que o opioide faz parte do tratamento de dor, né? Então, essa é uma publicação muito interessante, que ele coloca, né? Ele vai falando passo a passo, todos esses círculos, e tudo que faz parte para a gente fazer uma terapia, uma analgesia multimodal, com várias diferentes coisas para ajudar na dor, né? E o opioide faz parte. Então, a gente tem que entender que a gente vive num mundo, né, onde as publicações muitas vezes são desses países, né, que a gente acabou de citar, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália, onde hoje eles vivem um outro problema, né, que é a overdose de uso ilícito de medicações de prescrição, e que a gente, né, no Brasil e nos outros países que eu mostrei ali, na verdade, os pacientes sofrem por dor porque a gente não prescreve. Então, são coisas distintas que a gente tem que entender. No nosso país, a gente tem o protocolo clínico das diretrizes terapêuticas do tratamento da dor e a gente tem as medicações disponibilizadas pelo governo, né? Então, são pelo menos as medicações básicas que a gente tem, então, que a gente usa bastante, dipirona, paracetamol, tem o anti-inflamatório, que é o ibuprofeno, tem os tricíclicos, né? Amitriptilina, nortriptilina, clomipramina, para a gente tratar os pacientes com dor neuropática, fenitoína, carbamazepina, gabapentina, ácido valproico, a codeína ainda está, né? Porque os adultos usam, então é a mesma portaria, a morfina nas suas apresentações e a metadona. Então, a gente tem uma cesta básica no nosso país. A gente sabe que alguns lugares não tem tudo, mas, né, é direito nosso brigar por isso. Então, a nossa paciente, ela foi classificada com uma dor mista, né? Então ela tem uma dor nociceptiva e neuropática, né? Na segunda vez ela falava mais da história do choque, da queimação. Ela faz uso de metadona, né? Agora, tudo que passou aí a gente não conta, né? Então agora ela faz uso de metadona, 10 miligramas de 12 em 12, gabapentina, 300 miligramas cedo, 300 à tarde, 600 à noite, duloxetina, 60 miligramas de 12 em 12, alprazolam, faz acupuntura escalpiana, faz algumas práticas integrativas, ela tem acompanhamento com a equipe de dor, fisioterapia e da saúde mental. Infelizmente, ela não trabalha, não estuda e não namora, né? Então, ela é aquela que a gente fala que é a nem-nem. Então, assim, infelizmente, hoje ela tem uma dor controlada, né? Ela vive, não bate mais toda hora na emergência com dor, então já faz um bom tempo que ela tem uma dor controlada, mas uma qualidade de vida que a gente não aplicou nenhum questionário, mas a gente imagina que não deve ser muito boa, né? Então, para finalizar, eu acho que a gente tem que conhecer sobre dor, né? Tem que ter um conhecimento, tem que fazer uma avaliação adequada, tem que prescrever medicamentos apropriados, porque não pain, não pain, né? Então, se a gente conhece a dor, a gente não tem dor. Então, acho que era isso. Obrigada, doutora Érica. O doutor Luiz quer já contribuir? Olá, boa noite a todos. Acho que a doutora Érica falou bastante, né, sobre a dor, que é muito importante. O que eu tenho a acrescentar, como ela já falou, que ela faz um processo de reabilitação para os pacientes que apresentam esse lado a, da dor e tem um lado emocional também alterado, que mostra uma dor generalizada. Nós trabalhamos o processo de reabilitação tradicional da fisioterapia, né, que é para o controle da dor e gerenciamento da dor, com a eletroestimulação, a laser terapia, o infravermelho, mas um item que foi muito bacana e que vem apresentando um resultado muito importante durante esse período é a utilização para esses tipos de pacientes poliqueixosos a terapia tradicional
associada à reabilitação com óculos de realidade virtual, né? Então, o paciente ele faz uma avaliação de escala de dor visual e depois, com a eletroestimulação, com o infravermelho, com a laser terapia, nós colocamos o óculos de realidade virtual, inserimos ele num jogo específico, né? Que tem um biofeedback, que traz um resultado terapêutico para nós. E depois associamos também junto à família. Então, colocamos o pai, colocamos a mãe, coloca o terapeuta ou colocamos um outro paciente para jogar em conjunto. E as respostas têm sido muito benéficas, né? Depois dessa segunda avaliação da escala de dor, sempre há a diminuição, né, na avaliação do paciente, porque ele acaba esquecendo da dor. Onde nós avaliamos e tentamos entender, será que é só, né, a dor física ou tem um lado emocional? Tanto que a gente está aí inserindo trabalhando em cima de um artigo mostrando que a utilização do óculos de realidade virtual associada à terapia tradicional está tendo ótimos resultados. E principalmente para esses pacientes, né, maiores, de 15, 16, 17, de 8, seja de osteosarcoma, entre outros, como o linfoma não Hodgkin, que é o que foi apresentado, tem um benefício muito importante. Então, é feito, sim, a reabilitação tradicional, como foi apresentada pela doutora, que é importante, né? Então, desde da laser terapia, que tem um ótimo resultado, principalmente porque ela teve aí, né, uma necrose óssea em cabeça de fêmur. Então, a eletroestimulação e a laser terapia têm ótimos resultados e benéficos a esse paciente para diminuir a descarga de peso e aos pouquinhos, né, avaliando essa descarga com avaliação com os exames de biopedância, com a escala de dor. Então, acho que é isso. Eu acho que tem boas respostas à utilização do óculos de realidade para os pacientes que têm um lado emocional, que no caso apresentado mostrou ter um lado emocional, né? Não tem namorado, não estuda, não trabalha, então tem um lado emocional muito importante aí, onde é importante ter uma avaliação psicológica em conjunto e o controle da dor medicamentosa, né? E seguindo com a fisioterapia. É isso. Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Nós podemos abrir para os participantes. Enquanto as pessoas estão pensando, eu queria perguntar para a doutora Érica, a introdução das práticas integrativas foi só depois da segunda cirurgia de fêmur, da acupuntura e tal? Ou ela começou antes, em algum momento? Não, na verdade foi assim, a gente até sugeria na cidade para ela procurar alguma coisa, mas a gente não conseguia. Então a gente conseguiu, o que tem aqui na instituição não faz tanto tempo, foi depois da segunda, né? Então onde ela aderiu, tanto é que ela ainda faz acupuntura. Agora ela tá, às vezes ela vem quinzenal, às vezes ela vem mensal, conforme a médica lá orienta, conforme ela está um pouco mais queixosa e tudo. E as outras práticas integrativas, ela até começou a fazer na cidade, ela meio que assumiu isso, né? Mas eu acho que é isso, a gente não foi desde o início alguma coisa que a gente conseguiu fazer, o farmacológico e o não farmacológico, né? A gente ficou muito em cima de, primeiro que nem reconhecia aquilo como dor, ficou como, né? Como eu falei mesmo, primeiro ali durante o tratamento, a quimioterapia, a gente sempre coloca um monte de hipóteses, né? E meio que foi negligenciando, ela é chata, ela é reclamona, ela é poliqueixosa. E é corticoide, né? Que é todo mundo, tudo bem, pode ser corticoide, mas dói, né? De qualquer jeito. Então, e aí a dificuldade do paciente aceitar a morfina, né? A opiofobia, que eu acabei nem citando ali, né? Que eu acabei falando depois, que é muito do profissional, né? Que hoje a gente acaba lendo o que os Estados Unidos falam e eles hoje são preocupados com o excesso e a gente não consegue nem. Então, acho que teve muita coisa aí que daria para a gente
fazer diferente, para a gente discutir, para a gente comentar. E o acompanhamento psicológico dela ainda é no Hospital de Amor ou é também na Não, cidade dela? hoje ela tem psicóloga que ela faz lá e ela acompanha com psiquiatra. Ela tem também um psiquiatra, mas aí ela tem uma pontuação do psiquiatra aqui na instituição que dá alguns nortes para o psicólogo dela da cidade. É, porque é bem impactante a história, né? Porque ela tratou, curou e ela Exatamente. consegue, né, bem, uma situação bem difícil. Eu não consigo ver se tem alguém com a mão A levantada. doutora Mônica levantou a mão. Doutora Mônica, Oi, Érica, oi todo mundo, boa Tudo noite. bem? Tudo bom? Parabéns pela apresentação. É, eu acho que a maioria sabe, né, que eu tenho um ambulatório de pacientes curados fora de tratamento, e essa questão da dor crônica, eu acho que é uma das nossas grandes dificuldades, né? Porque é muito difícil para a gente saber de fato o que é dor, o que às vezes, que infelizmente pode acontecer, de realmente o paciente estar buscando opioide, né? E como fazer. Precisa realmente, eu acho que um time muito coeso e que acompanhe esse paciente a longo prazo, para a gente não cair nisso que você falou, de deixar um paciente com dor, porque tem medo de criar adição ao opioide, e por outro lado, também começar a medicar. Eu acho que isso é uma questão principalmente para os curados, né? Porque é diferente um paciente em cuidados paliativos, que devido ao prognóstico reservado, a gente não pensa se esse paciente vai ficar adito, né? Vai ficar dependente de opioide. Mas um paciente curado, essa é uma preocupação importante. Então, eu acho que esse é um tema que a gente deveria estudar mais no Brasil, até por essas diferenças, né, do Brasil e dos Estados Unidos e outros países de primeiro mundo. A Carlota, uma vez, deu uma aula a esse respeito, ela ficou também super intrigada, ela falou, a gente podia levantar nos ambulatórios de fora de tratamento, quem tem dor crônica, porque eu sinto, e ela também sentiu, que a gente não maneja de forma adequada. Apesar de a gente ter um grupo de dor muito bom, estruturado, que cuida muito bem da dor aguda e dos paliativos, a dor crônica acaba meio que, desculpa que eu estou me recuperando de uma laringite, caindo, sabe, caindo nos vãos, assim, parece que não... E também ninguém quer ver, né? Os próprios residentes, quando vê um paciente poliqueixoso, que nem esse que você descreveu, olha, Carlota, já fica nervoso, eles não querem atender, eles querem, você sabe como é que é, deve ser assim em todo lugar, imagino eu. Eu acho que tem de todos os lados. O próprio paciente, muitas vezes, ele não quer reclamar, né? Em geral, a gente pegou essa que eu falei, ela é bem fora da curva. Mas, em geral, você tem que investigar, falar muito, né? E no ambulatório de fora de terapia, às vezes você não fica questionando tanto dor, né? Ele está tão feliz, está tudo tão bonito. Então, e ele tem sempre aquela dorzinha, aquela coisa que acaba impactando, né, um pouco na qualidade de vida, como a gente viu nos artigos. E tem, infelizmente, esses que saem fora ali, né? Que essa menina, eu acho que a gente teve ela tem uma alteração cerebral causada pela dor, que é a dor que ela teve, né? Teoricamente, a vida sim. oncológica dela inteira aí, né? Então, fala, Carlota. Desculpa, Adriana. eu perdi o caso, eu peço desculpa, mas eu estava de plantão, saí correndo, vim para casa e entrei. Então eu só não consegui pegar tudo, mas eu acho que a dor crônica ela é mais impactante, porque em geral o paciente com dor crônica ele é um pouco poliqueixoso mesmo, né? E em geral é uma dor que frustra porque ela é difícil de controlar e difícil de resolver. Então a dor aguda é uma delícia tratar. Né? Você faz o opioide, pós-operatório, tudo melhora, passa, e a dor crônica, ela é crônica. Então, ela é aquela dor que vai durar por mais de 3 meses, é o paciente que só... Então, é frustrante para a família, para o paciente e para a equipe. Então, é um trabalho que tem que ser com todo mundo. Agora, tem isso que a gente acaba vendo que a gente acaba dando menos atenção, não vou dizer valor, mas menos atenção, sim, para o paciente que ele já está curado, já foram milhares de desafios, a gente acaba não perguntando, né? E aí a gente tá querendo fazer o trabalho lá dentro do GRAAC, lá no IOP, em relação à presença da dor crônica nos pacientes fora de tratamento há mais tempo, né? A longo prazo, aí há mais de 5 anos, para ver como é que eles ficam. Tem muita publicação lá fora, que a gente tem menos, para a gente conhecer a nossa realidade também e ver como eles ficam, que a gente ainda não conhece totalmente.
eu acho que a gente vai encontrar, deve ter a dor, né? E que eles não se queixam, isso é verdade, eles não trazem muito. Então a gente tem que ir atrás, tem que perguntar, tem que questionar para a gente descobrir se ela está lá e está sendo subavaliada, subtratada, que é o que os trabalhos mostram para nós, né? Mas é um desafio grande aí para as equipes e para as famílias e para os pacientes também. E de repente fica um convite quando a gente tiver o projeto, quem quiser participar, né, Carlota? A gente faz um Sim, sim. projeto multi-institucional, quando tiver escrito, nem está escrito ainda. Não, mas está quase, Mônica. A gente tá, a Estela está terminando. Ela está terminando de escrever, é nossa residente, e aí ela terminando vai mostrar, vai mandar para nós, e aí a gente pode pensar em, de repente, fazer um trabalho com todo o grupo aí, que seria bem legal. Bem legal. Quando for para o comitê de ética, já tem que ir como multicentro. É. Mais Ah, alguém? já é um estímulo aí. Ué, tem que aproveitar, né? Alguém mais queria comentar alguma coisa? A Diane também levantou a mão. Eu ia falar isso, que a Ah, Diane... é verdade. Tá saindo som? Tá Tá. baixinho. Eu passei como residente, né, no ambulatório Gepeto lá em Barretos, e aí eu acho que essa questão de ter a equipe multi facilita nesse diagnóstico, né, de identificar a dor desse paciente, porque quando você passa com todos, às vezes uma coisa que ele deixou de falar para um, ele fala para o outro, e aí na hora da discussão do caso, eu acho que facilita. E quando a gente já discutia o que esse paciente realizou, como foi o tratamento dele, quais os tratamentos ele realizou, como ele seguiu ao longo do prazo, ao longo do tratamento, a gente já vai com um pouco desse conhecimento, no caso eu como fisioterapeuta, e assim, eu já ia focada no que ele poderia apresentar, se alguma limitação, alguma dor crônica, alguma dor que não crônica, mas que pode ser com a longo prazo de algum tratamento que ele realizou. Então, eu acho que quando, eu não sei como funcionam os outros ambulatórios, mas se tem essa equipe multi que também faz o acompanhamento, além do médico, acho que facilita identificar a dor, né? Porque é muita coisa, são muitos pontos que vocês precisam olhar, identificar, e às vezes passa mesmo, né? Eu acho que quando tem, assim, uma equipe, fica mais fácil da gente não deixar passar, identificar essa dor e tentar manejar, orientar e encaminhar. Tudo bem. O uso da... Eu acho que ajuda muito, com certeza, né? Porque assim, lógico que assim, não só isso aconteceu, né? Eu não falei toda a história, né? Então, a gente tem que vigiar a parte cardíaca, vigiar. Hoje ela fez um NIC 3, então, né, que seria uma segunda neoplasia. Então, que eu falei, as coisas são dinâmicas, né? Tô contando uma fatiazinha da história aí. Então, é muito mais. A Juliana pode contar a história inteira. Eu queria fazer uma pergunta para o Luiz, prática mesmo. É, do uso do óculos. Você falou assim, por exemplo, o paciente chega com dor ou ele vai fazer a fisioterapia com dor, você põe o óculos, você medica junto, como que é na prática? No ambulatório, doutora Érica, primeiro ele vai passar com a equipe médica, ele vai ser medicado, né? Então ele Uhum. vai passar com a equipe da enfermagem e depois ele vai para a fisioterapia. Ele vem com o seu kit completo, vai estar na medicação, bonitinho, e lá a gente começa a reabilitação. Com muita dor, não dá para fazer grandes mobilizações. Então a gente trabalha geralmente com infra, com a eletroestimulação, e aí nós colocamos o óculos, que é o Quest 3, que é o da Meta, né? Então ele não precisa, a gente tem um antigo que é o de TV, que precisa ter uma TV para mobilizar no hospital, no ambulatório era mais difícil. E o Quest, ele tem todos os jogos e tem os biofeedback, que é onde você consegue ter as respostas motoras e musculares que você tem a necessidade. Então você coloca, compra esse jogo, coloca, e o paciente esquece. Você vai ver que ali ele vai estar vivenciando a realidade virtual. Nós conseguimos avaliar a meta, porque você consegue ter no celular ou no tablet que nós temos, acompanhar todos os objetivos de elevação de membro, de alteração. Quando o paciente é muito pequenininho, é só imersivo, então ele só vai vivenciar dentro do jogo. Quando é um paciente mais adulto, nós vamos colocar alguns objetivos de dupla tarefa, de ganho de força. E nesse momento, nós vamos, a cada 5 minutos, fazendo uma avaliação de dor.
E ele esquece. Não, está diminuindo. Aí você fala, não, mas diminuindo quanto? De 0 a 10. Então, nós tivemos paciente poliqueixoso que começa lá no 8, está no 6. O tempo é só 20 minutos, a terapia com óculos de realidade virtual, que é que os artigos científicos demonstram, e a gente acaba lá em 3, lá em 2, o paciente sai melhor. Quando a gente vê que ele está muito abatido, porque a resposta do tratamento não está muito positiva, nós entramos aí com um familiar. Então a gente começa o jogo com ele, o outro familiar coloca o óculos de realidade virtual e entra no jogo com seu próprio filho. Então, ou eu como profissional, ou geralmente o familiar, eles ficam mais motivados. Então a resposta desse paciente é muito positiva no final da terapia. E ele sai com a dor diminuída, com uma qualidade melhor de autoestima, ele fala que está bem, e aí a gente devolve ele para a sala de quimioterapia, ou de quimioterapia quando ele está em tratamento, ou devolve para o médico fazer a reavaliação e dispensa depois esse paciente, ele volta depois de 2 ou 3 dias, né? Que a nossa reabilitação é 3 vezes na semana para esses tipos de paciente fora de terapia. Então você acaba fazendo a parte física e a parte psicológica ainda. Muito Exatamente. bom, né? Muito bom, muito legal. Isso, isso que eu queria perguntar, Luiz. É um programa, Luiz, que eles mexem bastante a parte motora, então, acaba estimulando bastante. Isso, tem os jogos tradicionais, né? Que geralmente para o paciente gostar, a gente coloca um jogo tradicional que ele goste. Então, é todos os jogos que tem no PlayStation 5 Tá. ou no Nintendo Wii. A gente faz 2 minutos com o jogo tradicional, que é o jogo que ele gosta. Então, se é um ano de corrida, só que são jogos que precisa fazer movimentação, que é um óculos, né? Então, ele vem bases de mão e halteres de peso. Então, a gente começa com a base de estímulo, que vem no óculos mesmo, e depois a gente vai acrescentando os pezinhos, halteres em membro inferior, em membro superior, e depois a gente trabalha com jogos de biofeedback, que são jogos de reabilitação mesmo. Então, são jogos preparados para o fortalecimento físico, para fortalecimento de membro inferior, de agachamento, de salto, aonde eu posso escolher deixar o paciente semi-imersivo, que é onde ele me vê e vê o espaço e vê o jogo acontecendo nesse mesmo espaço, ou totalmente imersivo. Eu saio desse mundo que ele está aqui vendo e entro numa realidade virtual que eu crio. Então, se ele gosta, eu sempre faço uma avaliação. Você gosta mais de campo, gosta mais de estrada, gosta mais de circo? Eu consigo colocar a tela, o espaço, o local dentro desse jogo de realidade virtual. Então é muito bacana, depois eu posso trazer uma apresentação que a gente faz a gravação da vivência e você vê a motivação do paciente. Ele chega tristonho, a gente teve um paciente que terminou a terapia, a gente foi um paciente de osteosarcoma, né? Então ele fez uma amputação de membro inferior, ele tinha vergonha porque ele teve uma amputação, é um paciente de 14 anos, ele queria voltar para a escola, mas estava com muita vergonha. E a gente só fornece o processo de prótese na finalização do tratamento. Então, foi colocando a prótese, mas ainda ele estava desmotivado, não estava conseguindo nos primeiros dias, e a gente inseriu o óculos de realidade virtual. Nesse momento, ele esqueceu que ele estava com uma perna, com a muleta, e aí depois eu fui tirando essa muleta. O jogo começou semi-imersivo para que ele conseguisse ter a dimensão de espaço e tempo, e depois totalmente imersivo, para que ele tivesse o controle, porque ele não estava conseguindo caminhar. E com o jogo de equilíbrio, de propriocepção, a gente conseguiu proporcionar isso para o paciente, ele esqueceu que ele não estava conseguindo andar. Aí eu falei, pausa, desconectei, coloquei ele totalmente na realidade, falei, você não está o quê? Você não está em pé? Você não está movimentando para um lado e para o outro? Você não está dando passo? Qual que é a dificuldade? E aí ele conseguiu. Porque é um tratamento cansativo a reabilitação. Colocar os conezinhos, fazer a caminhada, fazer o treino, é muito difícil. Fora a dor que o paciente tem. Então, quando ele vivencia o jogo, ele entra numa outra realidade e acaba esquecendo. Por isso que a gente vê que o lado emocional do paciente está muito envolvido também com a dor, né? Ou qualquer outro processo que esse paciente vivencie.
E a reabilitação mais humanizada, né, o óculos de realidade, ele traz isso, né, ele proporciona a vivência com o familiar, a vivência com o terapeuta ou com um amigo mesmo, que é o companheiro que está ali do lado fazendo as químios ou terminou as químios, que foi ver depois de 5 anos o amiguinho, ele vai reabilitar junto e vai ver que está 100%, que dá para melhorar e a gente consegue ótimos resultados. A gente está trabalhando em cima disso, são 104 pacientes reabilitando atualmente com óculos de realidade virtual e tem 100% de aderência, os pacientes eles aderem muito à reabilitação com óculos de realidade e estamos trabalhando para trazer ótimos resultados aí em breve. É uma Muito Muito linguagem que legal, eles gente. conhecem Parabéns. mesmo, né? Porque eles são do mundo virtual, né? Nessa faixa etária. Tem enfermeiros que estão trabalhando exclusivamente no desenvolvimento de aplicativo de programas, jogos. né? De jogos para a realidade virtual, para dor de punção venosa, punção de catéter, uma série de coisas, utilizando óculos também. Então, é bem interessante mesmo, né? É difícil para a gente até imaginar como que funciona, para mim, pelo menos, né? Como que funciona, porque a gente tem que ver, mas realmente é muito interessante. Muito obrigada, Luiz. Imagina. Ó, temos aqui. Gente, posso. Não sei se tem alguém com a mão Pode? levantada, acho que agora não, Não, né? Posso não, falar um pode ir. pouquinho. Então, primeiro, eu só queria agradecer, porque eu acho que esse caso, esse tipo de caso, ele mostra para gente realmente como que o nosso sobrevivente, ele pode ser um caso crônico, complexo, muitas vezes paliativo. Eu discuto isso muito com a doutora Érica lá no nosso ambulatório, né? Quando a gente pensa que eles, nossa, né, terminaram, trataram câncer e inclusive que eles pensam, nossa, então agora acabou, né? Não, na verdade tem muita coisa pela frente, pode ter muita coisa pela frente, e eu acho que a gente precisa saber cuidar, né? A gente precisa ter essa interação entre as equipes, entre os especialistas, equipe multi, uma coisa que a Diane também falou, ela era residente da Multi lá comigo no nosso ambulatório, como Ó, eu vários achei uma outros outra passaram por caixinha, lá e você a gente gosta? conversa muito sobre isso, né? Então, a gente quis esse caso hoje, não só para falar da dor especificamente, mas também para falar dessa complexidade. Que... E a gente tem muitos exemplos lá, imagino que a doutora Mônica também, e todo mundo que acompanha os sobreviventes também já tenha se deparado com casos assim, e que não é fácil, não é para uma pessoa manejar, é para uma equipe mesmo, e a gente precisa dessa interação, porque isso sim é o que vai fazer a diferença para esse paciente. E então era para agradecer mesmo, doutora Érica. Obrigada, Luiz, também pela experiência que você compartilhou aqui para a gente. Até ia te perguntar, inclusive, uma outra coisa. E para os adultos, vocês acham que isso funciona também? Não sei como que é a sua faixa Funciona. etária, se é só infantil. Pacientes que os pacientes de osteosarcoma, ele, né, ele começa lá na fase de adolescência, então alguns acabam retornando por uma recidiva nos 21, 23, 25, 26. Nós temos algum e funciona muito. Só depende dos jogos. Os jogos eles são adaptados. A gente tem os jogos até para gineco, né? Então, que são jogos de fortalecimento pélvico que utiliza o óculos de realidade virtual e são eletrodos que a gente coloca como forma de contração com os movimentos que são realizados. Então, todo o processo de reabilitação com óculos de realidade virtual ele pode ser feito na criança a partir de 7, que é a recomendação dos óculos de realidade virtual da Meta, ou do PlayStation 5, que também você pode comprar com as empresas de reabilitação jogos específicos para tais, né, especificações de Nintendo Wii, Quest ou PlayStation. O Quest é o que tem mais atual no momento, que saiu ano passado, então é mais fácil. E o adulto também tem um ótimo resultado. E a vivência, né? É isso que você vê.
Olha, vamos sair dessa cama quando os pacientes estão na internação, falou que é para pôr o óculos, aí eles já levantam da cama felizes. O paciente no ambulatório, quando está lá sofrendo na químio, porque já está 6 horas recebendo quimioterapia, aí eu vou fazer a reabilitação, ele já levanta, falei, mas você não estava morrendo de dor, gente? Já levanta da cadeira e vai. E aí você vê a diferença, porque é uma vivência que eles não têm todo dia, então proporciona tanto para o jovem, adolescente e o adulto, quando a gente utiliza no hospital, né? Aos finais de semana eu dou plantão nos adultos e na UTI. A experiência foi muito bacana, as respostas foram muito boas, então para o adulto também funciona. São jogos diferentes, com outras especificações, mas que tem um ótimo resultado também, né? Então você consegue fazer fortalecimento de membro inferior, superior, rotação, ganho de equilíbrio para o paciente que está, né, com falta de mobilidade. Então, que você precisa estimular a mobilização precoce, vai ser um ótimo resultado. É o que a gente está utilizando e está tendo ótimos resultados. Muito bom, muito bom. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Mais Depois eu alguém? compartilho com vocês a experiência. Vou mandar os vídeos para a Lígia, ela compartilha com vocês para vocês terem a vivência do que a criança vê, o adolescente vê e como é o externo, né? A gente grava ele vivenciando a reabilitação. Eu vou mandar para vocês terem Ah, uma noção. legal, Muito bom. legal. Está convidado para participar do nosso grupo também, viu, Luiz? Se você Ah, tiver vontade de participar do G7, a gente te manda a ficha de cadastro e será muito bem-vindo, viu? A bom, participar com a gente do nosso dia a dia e das nossas discussões. Tá será um bom. prazer. Aliás, todos, viu? Todos estão muito convidados. Bom, então, acho que a gente pode encerrar, né? Eu queria agradecer a todos pela presença, né? Em especial pela doutora Érica e o Luiz, que contribuíram e apresentaram o caso. Vamos sair com uma lição de casa, né? Que é esse estudo multicêntrico aí, né, doutora Carlota? E a inclusão aí de mais um fisioterapeuta aí no nosso grupo, É. né? Eu quero fazer o estudo muito sempre e quero ter nessa realidade virtual aqui também, que eu amei esse negócio. Chama o Luiz aí para ele mostrar. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro mês que vem. Logo vamos dar a notícia aí do nosso tema, o horário, tudo direitinho, tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Noite, Tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Bom feriado para quem é de São Paulo amanhã. Ah, é, para você, bom feriado. Tchau, tchau. Adriana.